Olá, meu nome é Lucas e quando você menos esperava eu postei mais um vídeo, você viu? Realmente eu estou com agora uma frequência de vídeos mais fixa, nem minha mãe tem acreditado nisso, ela tem às vezes circulado pelo YouTube, né? Quem é mãe inscrita no meu canal, ela fala assim, nossa, você postou um vídeo, nossa, pensei que você ia postar um vídeo daqui a 2, 3 meses. Então, creio que nós conseguiremos ao menos manter esse ritmo até o meio do ano que vem. Mas não vamos fazer promessas, né? Melhor não fazer promessas. Como você pode ter visto pela descrição e também pelo título do vídeo, nós vamos fazer hoje um review sobre um livro que me surpreendeu nesse mês de novembro, né? Um livro até curto, mas um clássico que recomendo a todos, que faltava para eu ler ainda e que eu demorei sim umas 3 semanas para ler. Apesar do livro ser um livro curto de mais ou menos 200 páginas, isso se deu por vários motivos. Tanto por ter umas semanas bem atarefadas recentemente, tanto pelo fato de que esse livro, apesar de não ser difícil, ele te requer uma certa atenção especial. Então você tem que degustar, entender muito bem o que ele quer dizer. Existem muitas referências a livros clássicos gregos, né, como a Homero, né, que praticamente era um livro de cabeceira do Goethe. Então existem algumas referências que são interessantes que você deguste e vá procurar por que ele está dizendo isso e quais são os sentidos nela. Sem mais delongas, vamos logo então à review de Os Sofrimentos de Jovem Werther de Goethe. Antes de falarmos do livro propriamente em si, seria interessante que nós colocássemos aqui alguns fatos curiosos sobre esse livro. O livro foi escrito em 1774 e o Goethe, por incrível que pareça, ele demorou somente 4 semanas para escrever um livro como esse. Muito interessante, que demonstra um pouco do gênio que Goethe era. Enfim, acho que a pronúncia de Goethe está correta, espero que não esteja errado. Enfim, outro fato interessante é que o livro ele é uma espécie de autobiografia, porque ele une fatos que aconteceram realmente na vida de Goethe, mas que ele usou uma certa mescla, né? Não foram fatos que aconteceram todos com ele, mas ele usou uma certa mescla de coisas que aconteceram com amigos dele e tudo mais. Isso fica bem descrito, pelo menos nessa edição, que é uma edição da LM Pocket, onde no final do livro ele tem alguns extras, né? Onde ele explica da onde que vieram essas ideias do Goethe, com uma certa cronologia até também. Estes fatos que eu digo que aconteceram na vida de Goethe são com relação à personagem principal, aliás, a Carlota, né? Junto com o Werther, que foi realmente uma paixão de Goethe. Ele se apaixonou por uma mulher chamada Carlota, mas que não teve seu amor correspondido. Se você não sabe, né, no final desse livro o Werther acaba se suicidando, né? Então, esse fato realmente ocorreu com, não diria um amigo, mas com um colega, um conhecido do Goethe, chamado Karim Jerusalém. É isso mesmo? Isso mesmo. O cara tinha um sobrenome lá de Jerusalém, depois se tiver algum erro coloca aqui, né, aqui do cantinho. Mas esse fato aconteceu com um cara, ele teve um amor não correspondido por uma certa moça, ele acabou se suicidando. Então ele faz uma mescla desses dois sensos, né, num personagem só, no Werther, de um cara que acaba se apaixonando por alguém e não é correspondido, mas que ao mesmo tempo se suicida, que foi outra pessoa que aconteceu isso de verdade. Deu pra entender mais ou menos, então? Uma das primeiras impressões que você deve ter quando nós ouvimos falar do Sofrimento de Jovem Werther é que, por ser um livro, né, que inaugura uma certa escola romântica, ele pode ser um livro um pouco meloso demais, um pouco dramático, sem sentido, já que muitas pessoas têm essa sensação, né, esse senso comum com relação aos livros românticos, que eles são melosos, que eles são dramáticos, sem sentido, que são insuportáveis de ler. Entretanto, o que eu acho genial no Sofrimento de Jovem Werther, né, e sem entrar muito no mérito da história, é que o Werther, né, quando nós começamos a ler o livro, você percebe que ele não vive numa família pobre, né, porque ele vai viajando por vários lugares, existe uma certa preocupação da mãe dele com relação ao futuro, o que ele vai fazer e tudo mais. Então o Werther é um homem despreocupado, aparenta ter uma certa quantidade de posses, então ele pode viajar pela Alemanha, né, procurando alguma coisa a se fazer. E vamos vendo ao longo da escrita, né, esse caráter do romantismo que é muito presente no Werther, que é essa contraposição das ideias da razão com relação ao sentimental. Então o Werther, né, por ser um romântico inveterado, ele acaba sempre valorizando os sentimentos, valorizando a emoção. Então, se você vê no primeiro tomo do livro, a primeira parte onde ele se divide, que
que o Werther ele está sempre de harmonia com a natureza, ele vê uma beleza inimaginável nas pessoas, vê uma beleza nos bosques e tudo mais. Isso é muito interessante, você vai ver sempre essa contraposição da razão e da emoção presente no jeito que Werther vê e descreve a vida, né? O modo como esse livro é narrado, é importante ressaltar, ele é um pouco diferente, porque ele é narrado em forma de epístola, né? Você vê o Werther escrevendo cartas, né? Cartas endereçadas com datas, com os dias do ano, onde ele vai mandando essas cartas para um destinatário que se chama Guilherme. Guilherme é um amigo dele, né? E Guilherme ao mesmo tempo é você, porque você não tem acesso às respostas de Guilherme. Você sabe, pelo contexto que Guilherme responde, mantém uma correspondência bem frequente com o Werther, mas nós não temos acesso ao que o Guilherme tem dito para ele, quais conselhos que o Guilherme tem dado, porque ele sempre pede conselhos para o Guilherme com relação às paixões, ao que ele deve prosseguir, aos medos dele e tudo mais. Então é bem interessante porque você sente essa conexão com o autor, você sente que ele está falando diretamente para você, e ao mesmo tempo eu já me peguei respondendo, não, cara, não faz isso, ou até entendo você estar pensando nessas coisas. É bem interessante o jeito como ele narra essa escolha que o Goethe teve para narrar a história do Werther. Agora entrando mais um pouquinho no mérito da história, né? O Werther, como eu pincelei aqui nos momentos anteriores, ele se apaixona por uma mulher chamada Carlota, né? Ele está ali, ele se instala numa cidade e ele acaba conhecendo, né, num baile dessa cidade, uma garota uma jovem chamada Carlota, da qual ele sempre descreve ela como uma beleza dos anjos, né? Uma mulher lindíssima, uma mulher que ele não tem até mesmo as palavras corretas, ele se confunde para explicar de quão bela ela é para ele. E ao se apaixonar por Carlota, ela ao primeiro momento não lhe nega o amor, né? Só que Carlota tem um certo problema porque Carlota está prometida a um homem chamado Alberto. Esse é o grande problema da trama e um fato interessante que nós temos que falar sobre Alberto já nesse primeiro momento. Alberto, este homem para quem Carlota está prometida, ele é sobretudo um homem de negócios. E quando Alberto é introduzido na história, né? Quando Werther conhece a Carlota e vê que ele tem um amor que está crescendo por ela, quando ele se apaixona realmente por Carlota, e ele acaba descobrindo mais informações sobre a vida dela, ele descobre que ela está prometida a esse homem de negócios, né, que nesse momento não está na cidade, está viajando, Alberto, e que ela foi prometida a Alberto justamente no leito de morte de sua mãe. Então, a mãe de Carlota estava lá morrendo, falecendo, e ela pede a Alberto encarecidamente que cuide da filha, porque ela vê naquele homem uma certa nobreza e vê que ele é um homem bom. E ao mesmo tempo Carlota é realmente apaixonada por Alberto, ela o ama de verdade. Isso é uma das coisas que ficam muito difíceis para que o Werther lide ao longo do tempo, ao longo da história, de modo que você vai perceber que um certo amor, uma certa amizade que ele tinha pelo Alberto acaba se tornando em ódio, né? É muito interessante isso. Entretanto, o que eu queria dizer aqui nesse ponto é que o Alberto, diferente de alguns outros romances, ele não é como um vilão para o Werther. Ele não acaba repudiando a atitude de Werther ou tentando afastar ele de Carlota. Ele na realidade tem certo apreço pelo Werther, ele o vê como um amigo. E embora fique subentendido, me parece sim que o Alberto sabe que Werther ama loucamente sua esposa Carlota, mas ao mesmo tempo ele não faz nada para que isso seja impedido, ele não age como um vilão. Isso é muito interessante, um fato um pouco diferente dos romances comuns. Enfim, toda a trama do livro ela se divide aqui, né, pelo menos nessa edição, em duas partes, onde na primeira parte, né, há toda essa ascensão da emoção, do amor, do crescimento desse desejo quase que louco do Werther pela Carlota, mas que ela vai se mudando no final do primeiro pro segundo termo, quando ele percebe que esse amor não será concretizado, né? Werther, que no primeiro momento do livro tem uma visão muito positiva da natureza, começa a ter uma certa visão negativa da natureza e negativa sobre si mesmo, né? Ele, no final do primeiro tomo para a segunda parte, ele decide sair da cidade, decide trabalhar em outra coisa, trabalhar para um embaixador neste caso, né? Ele não vê a realização da vida dele nesse trabalho, ele percebe que aquilo não é para ele realmente, e ele acaba se frustrando cada vez mais. Você começa a perceber um discurso muito mais carregado, muito mais triste, muito mais melancólico, muito mais rancoroso até mesmo. Aí você vai vendo uma das características mais marcantes desse livro no sentido do romantismo,
que além daquela contraposição da razão com a emoção, com o sentimento, é esse amor louco, esse amor desvairido, esse amor que ele não é nem 80%, ele é simplesmente 100%. O amor é onde o homem se entrega totalmente, onde ele vê que aquela amada é a consumação total da felicidade. Isso é muito interessante porque a partir da segunda parte nós vemos que esse amor que não é correspondido pelo Werther por parte da Carlota, ele acaba se tornando cada vez mais obsessivo, cada vez mais compulsivo, ao ponto que nós temos alguns trechos interessantes aqui no livro, que talvez eu acho que até deixe assim na descrição eles escritos, onde o Werther ele está tão louco, tão inserido nessa paixão, que em certo momento ele manda um emissário até Carlota, né, para buscar uma informação com ela, para entregar uma carta, se eu não me engano, e simplesmente quando esse emissário volta, o simples fato dele estar na presença de Carlota faz com que ele fique feliz. Então ele diz, olha, eu sinto o cheiro da Carlota em você. Então você vê essa loucura, esse amor cada vez mais forte, esse amor cada vez mais possessivo até. Então já entrando um pouquinho mais na parte final do livro, né, já resumindo uma grande parte, né, já que o objetivo desse livro não é simplesmente só analisar, né, parte por parte, como se fosse um review de Enem, mas te dar uma ideia geral e te incitar a até mesmo ler o livro. Então, quando o Werther ele acaba saindo do âmbito próximo da Carlota e ele percebe que ele não consegue se concretizar no trabalho e tudo mais, ele acaba retornando, né, de modo até que, digamos assim, secreto, voltando para a cidade, né, porque ele percebe que ele não consegue ficar longe de Carlota, e ele acaba ouvindo histórias, né, durante esse caminho, durante aquele tempo que ele ficou fora, de um certo homem, né, que ele se apaixonou pela sua senhora, né, ele era um criado e se apaixonou pela sua senhora e acabou assassinando o senhor, né, o esposo dessa mulher. Então, Werther, ao ver essa situação, ele não só se identifica, como ele também acaba tomando partido por este homem. É interessante porque você vê um pouco do que o personagem, o Werther, seria capaz de fazer com relação ao seu amor por Carlota. Ao retornar para mais próximo de Carlota, né, ao estar perto da família, já Alberto já está de volta, ele já está morando efetivamente com Carlota. Werther, por estar tão triste, tão chateado, já não consegue mais lidar de forma saudável com isso. Ele já está muito mais obsessivo, ele procura a Carlota a todos os momentos, ele quer saber dela. Isso acaba incomodando Carlota e Carlota acaba tentando afastá-lo, naturalmente afastá-lo, né? A personagem Carlota aqui neste livro, é importante ressaltar, ela não tem uma voz muito ativa, né? Como o livro ele é sempre uma visão do próprio Werther com relação ao seu amor por Carlota, nós vemos ações da Carlota, né? Sempre na visão de Werther como uma mulher altruísta, uma mulher muito santa, muito correta, mas que não lhe dá vazão para entender mais o lado de Carlota, se ela realmente tinha uma paixão por ele, se ela realmente queria estar com Werther, mas impossibilitada pelo fato de estar prometida já a outro homem, não o faz. Enfim, Werther acaba vendo, né, e inspirado muito naquela situação que ele vê anteriormente, de que a única solução era que ele se afastasse. Mas para Werther se afastar, e você vai perceber que essa ideia do suicídio ela não é construída nas últimas páginas do livro, mas ela é totalmente construída a partir de uma série de eventos que acontecem na vida de Werther, que entristecem cada vez mais e que, aliados, fazem com que ele veja que a situação dele na Terra já não é mais sustentável, já não é algo que ele consiga lidar. Então, por isso que o suicídio pro Werther é que nesse momento, né, sem ser uma apologia ao suicídio, efetivamente, ele faz sentido, porque é a única saída que a personagem vê para si. Nos tomos finais do livro, né, que são emocionantes, Werther se despede de Carlota, de modo até que uma certa briga e tudo mais. Mas a cena onde ele vai ser descrito aqui, e é importante que você leia essa cena, pelo menos esse último tomo, a cena onde ele escreve o suicídio, realmente os últimos motivos, as últimas palavras, as últimas ideias do Werther, são realmente de embrulhar o estômago. E uma das coisas que criou certa polêmica com esse livro no momento que foi lançado, você também já deve ter visto isso, e é verdade mesmo, é que
o fato do Werther se suicidar e o modo como aquilo é construído durante a trama e o modo como ele suicida e é bem descrito pelo autor fez com que na época muitos jovens também sofressem do mesmo mal, se suicidassem ou em um modo menor também tentassem imprimir neles mesmos o modo de viver, o modo até mesmo de vestir-se do Werther. Então, esse livro é muito interessante, eu recomendo a todos vocês que leiam. Você pode achar em várias livrarias. Essa edição aqui, apesar de pequena, ela é barata e muito boa. É uma edição que tem uma tradução bem interessante. E com extras e tudo mais, com as partes, com as referências embaixo, porque ele tem muita referência à Bíblia, além de referências a Homero. Então, recomendo a você muito que leia esse livro. Se você já leu, por favor, deixe um comentário aqui embaixo o que você achou. Eu li ele ontem, né? Então, as ideias do livro ainda estão borbulhando na minha cabeça, ainda estou refletindo e tentando degustá-lo. Mais uma vez, muito obrigado por assistir o vídeo e até a próxima! Essa daqui é a thumbnail. Tô virando muito youtuber mesmo, cara. Que pariu. Enfim.